Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia e estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Mônica Soares, de Canelas, Portugal. Geraldo Cumbani está na África do Sul. Linda Costa é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Mário Wagmacher é de Cariacica, no Espírito Santo. Marlene Caetano é de Dourados, Mato Grosso do Sul. Lúcia de Mar Stork é do Rio de Janeiro. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença. Te agradecemos pela vida, por este dia que estás nos concedendo. E te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que está sempre presente na vida daqueles que Te buscam, em espírito e em verdade. Te agradecemos por estes momentos que vamos ter agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente na mente, no coração de cada um de nós, que nos ajude a entendermos e aceitarmos a Tua Palavra, vivê-la em nossa vida. Abençoa todos os que passam por momentos difíceis, têm as suas lutas, suas dores, suas angústias, suas tribulações, seus sofrimentos, ó Pai. Estenda as Tuas mãos sobre cada um deles e não desanimem na fé, que perseverem, porque muito em breve nós estaremos contigo nos céus. Abençoe todos os que nos pedem orações. Tu conheces as lutas e os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos baseando o nosso estudo falando sobre missão em favor dos poderosos, dos ricos. E não somente ricos, mas aqueles que têm o poder em suas mãos, sejam autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, pessoas de influência. Nós deveremos fazer missão também entre essas pessoas. Agora, como nós vamos fazer missão entre essas pessoas? Às vezes nós não temos acesso a elas, mas nós poderemos estar orando por alguém e às vezes nós sabemos que a pessoa, ela é uma pessoa influente e é uma pessoa boa, mas ainda não aceitou a Jesus em sua vida. Então nós começamos a orar por essa pessoa e o Espírito Santo vai trabalhar. E o Espírito Santo vai mostrar o momento certo de agir, de falar alguma coisa. Se nós estamos trabalhando para alguém que não é cristão, que ainda não se rendeu a Jesus, nós poderemos dizer, às vezes, para essa pessoa: olha, estou orando por você. E às vezes o nosso patrão está passando por um momento difícil. Hoje em dia as coisas não estão fáceis e eles não sabem como vão fazer para manter os funcionários, manter o seu comércio, manter aquilo que está sendo administrado por essa pessoa. E então nós podemos dizer: olha, eu estou orando por você. E Deus vai providenciar um momento de nós falarmos. Ela com certeza irá, a certa ocasião, chegar e perguntar alguma coisa a respeito de Deus. E aí nós poderemos falar, assim como Daniel lá na corte babilônica, os 3 companheiros, assim como aquela menina que foi levada escrava para a casa de Naamã, e ela testemunhou do Deus verdadeiro. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito de Nabucodonosor e ele se converteu. Está no capítulo 4 de Daniel. Ele ali se rendeu completamente ao Deus do céu, soberano, criador e mantenedor de todas as coisas. Mas antes ele precisou passar 7 anos no pasto, 7 anos entre os animais. E aí, naquele momento de lampejo que ele teve, ele levantou seus olhos aos céus e começou a louvar e agradecer a Deus. E ali ele foi recuperada a sua consciência, ele pôde voltar ao palácio e ele se converteu ao verdadeiro Deus. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, ele quer salvar a todos. Não importa se seja rico, pobre, não importa se seja uma pessoa influente ou não. Deus, ele quer salvar a todos, porque o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, ele escreveu: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus também, quando ele se ofereceu como sacrifício,
Está em 1 João capítulo 2, verso 2, Jesus se ofereceu pelos pecados de todo o mundo. Não foi somente por um que Jesus morreu, não foi somente por aqueles que alguns acham que alguns são escolhidos para serem salvos e outros não. A salvação ela é estendida a todos. Para isso nós precisamos crer e aceitar. Aqui em segundo livro de Reis, capítulo 5, segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, nós vemos aqui a história de Naamã. Diz aqui, o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Lemos até o verso 14. Mas você pode continuar lendo o verso 5, o capítulo 5 de 2 Reis, conhecendo aqui o restante do que aconteceu ali entre Naamã e Eliseu, o profeta de Deus. O que nós queremos frisar aqui, irmãos, é que Naamã, ele não era do povo de Israel, ele era sírio, mas a menina que foi levada para lá testemunhou. Vejam, irmãos, o testemunho poderoso de uma criança. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não é querer convencer a pessoa com doutrinas e mostrar que você tem que fazer isso e fazer aquilo para ser salvo. Não. É nós apresentarmos a Jesus, o Senhor, o nosso Deus, a pessoa, e dizer que estamos orando por ela, por aquela pessoa. E a menina disse: olha, se Naamã fosse ao profeta, ele seria curado. E então Naamã, a mulher de Naamã, falou com ele, sobre essa menina que tinha dito isso. Naamã foi ao rei sírio e disse que ele iria até Israel, pediu uma carta para o rei de Israel. O rei sírio fez a carta e então ele foi com a sua comitiva, levando muitos presentes, como está aqui no capítulo 5. E chegando lá, o rei de Israel, quando recebeu a carta, ele rasgou as vestes e disse: acaso sou eu, profeta, um homem de Deus, para curá-lo da lepra? E Eliseu soube, mandou que Naamã fosse até a sua casa. Naamã foi. Chegando lá, Eliseu não o recebeu pessoalmente, mandou um mensageiro e simplesmente disse: olha, vá e banhe-se no rio Jordão, mergulhe 7 vezes, você vai ficar curado. O Naamã era comandante, ele dava ordens e as pessoas obedeciam.
E ele esperava que Eliseu fosse até a presença dele, e Eliseu não foi. E então Naamã ficou irado, deu meia volta, ia voltar para a Síria, e então os oficiais de Naamã disseram: se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, você iria fazer, mas ele pediu para você se banhar ali no Rio Jordão, é um rio sujo, mas vai lá, não custa nada, já estamos aqui. E Naamã foi, e depois de ele ter mergulhado 7 vezes, ele ficou curado da lepra. Aleluias. Irmãos, Deus é poderoso. Com coisas simples, Deus pode fazer coisas extraordinárias. É claro que muitas das vezes nós estamos passando por uma situação e não é da vontade de Deus que aquela situação seja solucionada, e Ele quer usar aquela situação para a nossa salvação. Então nós precisamos crer nesse Deus que tem o poder de curar ou não, de restabelecer certas coisas ou não. Ele tem o controle, mas a nossa fé tem que estar centralizada em Deus. Naamã, ele se converteu ao Deus verdadeiro. Ele creu no poder de Deus a partir do momento que ele foi curado. Se você ler o restante do capítulo 5, você vai ver. Naamã, ele fez 2 pedidos para Eliseu. O primeiro é que ele queria levar terra ali de Israel para a Síria, e lá em cima dessa terra que ele levasse, ele iria construir um altar para adorar o Deus verdadeiro. Naamã ainda não havia entendido que não era o lugar, a terra de Israel, que fazia com que Deus tinha poder. E ele pensava que levando aquela terra, Deus ia atuar porque o altar iria ser construído em cima da terra. Síria era um país pagão, o rei era pagão, e como assistente do rei, como comandante do rei, quando o rei ia para certos lugares, Naamã tinha que ir junto. E o rei da Síria era adorador de Rimon, um deus pagão, e ele pediu para que também não se prostrasse mais diante desse rei, desse deus Rimon, porque agora ele servia ao Deus verdadeiro. E então Eliseu disse para Naamã: vá em paz. Quer dizer, o Deus de Israel é contigo, aonde você for, tenha certeza da presença dele em sua vida. Não tenha mais dúvidas, não tenha mais incerteza, porque agora você é um servo do Deus Altíssimo. Deus, amigos, Ele vê a sinceridade do coração de cada um de nós. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Ele sabe se nós estamos sendo sinceros ou não. Quando nós prometemos alguma coisa a Deus, fazemos um voto a Deus, Ele sabe se este voto está sendo de coração ou não. Então, Deus, Ele olha o coração. E não importa onde é que nós estivermos, nós, em qualquer lugar, poderemos adorar o Deus verdadeiro, o Deus a quem nós servimos. E aqui, em 2 Reis, capítulo 5, nós encontramos então a conversão de mais um poderoso, que era o comandante da Síria, Naamã, assim como Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, também havia na ocasião se convertido. Então Deus, ele pode trabalhar com pessoas influentes, com pessoas ricas, pessoas poderosas, mas ele precisa de nós como instrumentos para fazer esta obra. Que Deus nos ajude a estarmos atentos e vendo os acontecimentos, as pessoas que nós conhecemos, o nosso patrão, e de alguma forma nos aproximarmos dessas pessoas e dizermos que estamos orando por elas, para que Deus também faça uma obra na vida de cada um deles. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade ao estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.